Bom dia, Vicente. Bom dia, colegas. Meu nome é Anita Bentincuta, meu colega Carlos Rombi. Cá estamos para apresentar a norma 10, que fala de contratos de construção da cadeira de contabilidade financeira 2, dada pelo mestre Abdul Chama. Bom, durante a nossa apresentação, vamos falar do objetivo do contrato de construção, vamos falar do âmbito, vamos falar da combinação e segmentação dos contratos de construção, vamos falar do rédito do contrato, do custo do contrato, vamos falar do reconhecimento do rédito onde temos os gastos do contrato, vamos falar também de reconhecimento e perdas esperadas e, por fim, vamos desafiar um exercício prático e dar uma explicação. Bom, antes de dar o objetivo da norma 10 que fala do contrato de construção, eu vou dar uma definição do que são contratos de construção. Bom, contratos de construção são acordos legais entre partes, neste caso, entre o contratante, que é o cliente, e o contratado, que é o empreiteiro. Bom, para a execução de uma construção, podemos encontrar construção simples, construção complexa e construção civil. Bom, construção simples geralmente abrange, é um contrato de prestação de serviço, neste caso, para a construção de uma casa ou para uma reforma, neste caso, para modificar algumas coisas. É algo que não envolve um projeto maior, que é diferente do contrato de construção complexa. Construção complexa geralmente é um contrato mais amplo, neste caso um projeto mais maior, que envolve construção de edifícios, construção de infraestruturas, coisas mais abrangentes. E o contrato de construção civil, ela abrange já os tipos de construção, nesse caso, a construção simples e complexa. Já indo para o objetivo da norma 10, que fala de construção de contrato de construção, se quer dizer, ela tem como objetivo garantir que as ambas partes, nesse caso, que o contratante e o contratado possam ter possam ter uma convenção clara. Neste caso, sempre que faz-se um contrato, lá há termos e condições a serem seguidas. Então, esses termos e condições devem ser cumpridas tanto na parte do contratante, tanto na parte do contratado, para que possa evitar conflitos futuros dentro desses contratos. E quando há uma clareza, a qualidade da obra é mais. E sendo que os contratos de construção, pela natureza, elas iniciam em um período contabilístico. Neste caso, terminam em períodos distintos e isso é muito importante, pois contabiliza o rédito e os custos dos contratos aos períodos contabilísticos. Neste caso, é um período em que os trabalhos de construção elas são executados. Bom, no âmbito da norma 10, que fala de contrato de construção, ela deve ser aplicada na contabilização dos contratos, neste caso, na construção das demonstrações financeiras e das entidades contratadas para a execução dos trabalhos. E é desta forma que eu vou passar a palavra ao meu colega Carlos Rombi. Muito obrigado, colega Anita, pela palavra. Vou dar continuidade à nossa apresentação sobre contratos de construção da norma 10. Vou falar da combinação e segmentação dos contratos de construção. Nós sabemos que os contratos de construção eles podem envolver várias partes ou vários tipos de lançamento, ou, em outras palavras, eles são
extremamente complexo, envolve várias coisas e envolve períodos de ano diferentes. Por isso que nós algumas vezes podemos ter casos de haver mesmo a combinação e a segmentação desses contratos. Combinação seria pegar um e mais um e juntar, que seria essa a nossa combinação. E a segmentação seria, por exemplo, termos vários contratos, mas que no final vão atuar em um certo objetivo. E os requisitos da presente norma são geralmente aplicados separadamente a cada contrato de construção. Contudo, em algumas circunstâncias é necessário aplicar a norma a componentes separadamente, como eu estava a dizer, separadamente identificáveis de um início de um único contrato ou grupo de contratos para que reflita a substância de um contrato ou de um grupo de contratos. O rédito de contrato, o que seria o rédito? O rédito é o lucro ou o benefício que espera-se que flua para a entidade. Então, para o rédito de contrato, ele deve compreender alguns componentes que nós trouxemos aqui. Primeiro, o valor estabelecido do contrato deve estar contido no rédito. Tem variações nos trabalhos, reclamações e pagamentos de incentivos. Então, nós podemos ter essas componentes no rédito de contrato. Temos aqui o custo do contrato. O custo de contrato é uma outra parte. O rédito do contrato é o lucro. O custo do contrato é o valor que a entidade espera usar para conseguir realizar a obra, né, que é proposta. E os custos do contrato, eles devem compreender ou devem possuir os custos diretamente relacionados com o contrato específico, os custos atribuíveis à atividade em geral e que podem ser imputados ao contrato, e outros custos que são especificamente debitáveis ao cliente nos termos do contrato. Por cada uma linha, o cliente também tem uma certa responsabilidade e esses custos também devem estar contidos. Vou passar para o seguinte. Nós também podemos fazer o reconhecimento do rédito e dos gastos. Sabemos que o rédito dos gastos nos contratos de construção eles são flexíveis, eles não são estáticos. Então, eles podem ser alterados, mas também como podem ser mantidos. Então, o rédito deve ser apenas reconhecido quando for provável o benefício econômico associado e seja determinado com fiabilidade. E aí é onde nós fazemos o reconhecimento do rédito. E no caso de um contrato de construção, normalmente não existirão dúvidas quanto ao reconhecimento do valor estipulado contratualmente. Significa que quando nós temos o contrato de construção, nós já sabemos qual é o valor que vai ser, que nós vamos ter de lucro, pois nós, antes de assinarmos esse contrato, nós temos esses aspectos em conta. E já no que se refere às variações nos trabalhos, reclamações, incentivos, existirá incerteza quanto à materialização do rédito. Significa que, ao decorrer dessas atividades, pode haver uma certa dúvida naquilo que vai ser o rédito, por causa das variações desses componentes que eu falava. Aqui vou falar do reconhecimento de perdas esperadas. As perdas esperadas em contratos devem ser reconhecidas de imediato como um gasto do período, pela sua totalidade, independentemente do método que seja utilizado para o reconhecimento dos gastos e réditos do contrato e de existirem ou não custos incorridos. Acho que é basicamente o que eu anteriormente cá estava a explicar. Então, nós neste momento vamos passar para o caso prático e vou passar a palavra à minha colega. Ela vai dar o ponto de partida e espero voltar outra vez para dar oportunidade. Obrigada pela palavra, muito legal o nome. Bom,
de construção obteve um contrato para a construção de um troço de uma autoestrada com remuneração de 950 mil meticais. O custo total estimado é de 850 mil meticais. No ano de 2023, os custos envolvidos excederam a 425 mil meticais. No ano de 2024, os custos envolvidos excederam a 375 mil meticais e o custo a incorrer foi estimado no final do ano em 250 mil meticais. Bom, a nossa remuneração é de 950 mil meticais neste caso, o nosso rendimento e o valor estimado para a construção é de 850 mil meticais. Nós sabemos que durante a obra há sempre alguns gastos envolvidos que acabaram excedendo a 425 mil meticais. Bom, temos aqui a nossa resolução, que é o grau de acabamento, onde temos os custos envolvidos acumulados e o custo total estimado, neste caso, o valor que se estima para a construção. Bom, temos aqui já calculado os 425 mil meticais, que são os custos envolvidos acumulados, que dividimos por o custo total estimado. Nós queremos saber nós queremos encontrar a porcentagem, calculamos o custo de envolvidos acumulados, dividimos por custo total estimado, são 850 mil meticais vezes 100 e tivemos 50%. Bom, aqui temos no rendimento, que eu estava a dizer, a nossa remuneração, que são 950 mil meticais. Neste caso, aqui o REC vai reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado pela mensuração total e reduzido do REC reconhecido em anos anteriores. Será nós levamos o total do custo de envolvidos acumulados, o custo total estimado que deu 50%, devemos calcular o nosso rendimento, que são 950 mil meticais, e tivemos aqui o valor total de 475 mil meticais. E depois tivemos aqui o nosso lançamento, onde temos os nossos rendimentos e prestação de serviços. Nesse caso, temos aqui o primeiro lançamento, que é a 49, acréscimos de deferimentos, passo por conta, 4923, que são os rendimentos deferidos. Temos aqui o nosso valor de 475 mil meticais a debitar, e a debitar temos a 72, que é a prestação de serviços, e tem a sua sobreconta, que é a 723, descontos e abatimentos pelo reconhecimento do REC que está acreditado. Bom, desde já vou passar a palavra ao meu colega Carlos Nono para dar continuidade com o outro exercício. Muito obrigado mais uma vez, colega Anitta, pela palavra. Lá nós estávamos a fazer o cálculo dos custos incluídos para o ano de 2023. Neste caso, para o ano de 2024, o exercício nos apresenta alguns dados. Em 2024, nós primeiro, antes de calcularmos o rédito a reconhecer, que vamos fazer o lançamento desse rédito, nós calculamos o grau de acabamento. E a fórmula para o grau de acabamento é a mesma que usamos anteriormente, que será custos incluídos acumulados dividido pelo custo total estimado. Aqui para o ano de 2024 é um bocado diferente. Nós temos os custos incluídos acumulados em 800 mil meticais, dividido pelo custo total estimado. Este custo total estimado cá já é diferente, porque dos cálculos anteriores houve uma alteração. Então, os gastos, o grau de acabamento para o ano de 2024 será de 76,19%. Quando efetuamos esse cálculo, 6 mil dividido por 1050 vezes 100, será 76,19%. Então, já temos o nosso grau de acabamento. Então, vamos calcular o que é o nosso REC neste momento. Então, como é que nós vamos calcular o nosso REC? Vamos pegar o grau de acabamento, 76, multiplicado pelos 950
mil, menos 475 mil, que é do período de 2023, isto será igual a 248.905 meticais. E vamos fazer os seguintes lançamentos. Vamos fazer lançamento na 49, acréscimos, diferimentos, a 4923, rendimentos diferidos, 248.905 meticais, a 102 concessões de serviços, 102 descontos e abatimentos. A primeira a debitar, a segunda a debitar, depois do vencimento do rédito. E no final, nós temos aqui uma tabela do lucro ou do prejuízo reconhecido. Então, nós aqui temos a tabela de acordo com cada ano, a alteração dos valores. Para 2023 tivemos 50 mil, 2024 1.261.950, 2025 76.145. Mas dizem-nos que, no entanto, é agora estimado um prejuízo de 100 mil meticais neste contrato. Os resultados reconhecidos até a data resumem-se da seguinte forma. Disseram que no contrato nós tivemos um prejuízo de 70 mil, de 100 mil meticais, desculpa, o que significa que nós vamos ter que voltar a ver o que aconteceu e ver os gastos que nós tivemos, os gastos incorridos, para ver e voltar a organizar de forma a percebermos, de forma a entendermos de onde vem este prejuízo e onde é que nós falhamos. E esses 100 mil nós vamos colocar em uma certa conta, porque é um valor a menos que a entidade vai ter, não era esperado aqui no nosso contrato de construção. Então, essa diferença, a diferença entre a perda total estimada e a perda já reconhecida tem de ser reconhecida através de uma provisão. Vamos lançar na conta de provisão. E nosso trabalho termina por aqui. Muito obrigado, presente, e esperamos ter conseguido explanar de uma forma clara sobre contratos de construção. Obrigado e até a próxima.